Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o empresário Alberto Serruia, muito conhecido na cidade, titular de um grupo que mexe com restaurante, casas de eventos. Alberto, é um prazer tê-lo aqui novamente, você já veio outras vezes e sempre que tem festa, o Alberto Serruia está por perto. Graças a Deus, Mauro, essa foi uma opção na minha vida. Eu gosto de fazer festas, eu gosto de trazer alegria, eu gosto de realizar sonhos. Então, isso é uma marca minha e é isso que eu quero escolher para a vida e é isso que eu quero continuar fazendo por muito tempo. Serruia, a COP, na verdade, já começou, né? Sim, a COP começou. Ela foi muito especulada por muito tempo, mas ela cresceu muito nesses últimos 2 meses. Deixou de ser uma especulação para começar a ser fatos concretos, né? As negociações começam a ficar, de fatos, solucionadas, resolvidas. Contratos fechados. Contratos fechados, muitos orçamentos, muitas datas pré-determinadas e muitas solicitações de muitas coisas novas, né? Muitas coisas que estão surgindo de novidades para cada um, né? Grupos grandes que estão vindo. Como é que funcionam esses contatos? É através de agências de São Paulo ou internacionalmente o contato é direto? Agências do Rio, agências de São Paulo, agências de Brasília, todas estão fazendo contatos, geralmente representando empresas internacionais, grupos que são americanos, grupos que são chineses, grupos de vários lugares do mundo inteiro, que já vêm com uma proposta pré-definida, mas nem sempre totalmente formulada, e em função daquilo que você tem de serviços, eles vão fazendo as adaptações. E aí eles buscam, geralmente, não só espaço, que é uma das coisas que mais tem sido difícil. Sim, nós estamos correndo para chegar nesse número ideal, né? Exatamente, mas eles não só espaço de hospedagem, que é um problema que é bem sério. Mas espaços de eventos. Espaços para eventos, espaço para demanda de pessoas no dia a dia nos restaurantes, porque conforme depoimento de todos eles, independente de qualquer coisa que esteja fechado para qualquer um, todo de qualquer lugar vão estar com filas na porta, porque todo mundo vai ter uma demanda muito grande, porque isso é o que registrou na história das COPs até hoje. Nas 29 COPs que existiram, todo mundo teve filas na porta, independente do seu grau de serviço, porque a procura é muito maior do que a oferta. Belém está estruturada nesta área, por exemplo, para oferecer alimentos e bebidas para um público estimado, na média, de 28 mil pessoas? Porque a gente fala em 50 mil, mas 50 mil é no decorrer de 10 dias. Na última COP, o que teve mais gente foi 28 mil em um dia. Eu vou te falar, especulado é 70 mil. Falam de 50 mil, falam de 28. Nós estamos num lugar bem distante. A gente nunca sabe o que vai chegar aqui. Eu acho que Belém tem muita oferta, mas não sei se está preparada. Porque preparar para receber um público desse significa muito mais do que ter uma casa, comida e saber fazer comida. Ou fazer uma comida gostosa. Significa ter logística, significa ter pré-preparo, mão de obra qualificada, ter pré-preparo, ter o mise en place todo organizado, que vem desde aquilo que você pensa no teu abastecimento com muita antecedência, porque vai faltar produto. Se nos finais de anos, quando a gente faz muito evento, eu que faço eventos muito grandes, de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, você não encontra produtos no final do ano, imagina neste momento o que vai acontecer, em especial com produto típico que todo mundo aposta demais. O que eu já não aposto que vai ser o carro-chefe. Vai ter o momento que todo mundo vai querer provar. O tucupi. Vai provar mas no o tucupi, segundo dia não vai repetir o tucupi. Não vai repetir o tucupi, não vai repetir o pirarucu, não vai repetir o filhote. Vai comer uma vez, 2 vezes, durante 10, 15 dias. Mas não vai repetir durante 10 dias a mesma comida. Até porque não é uma coisa que seja uma comida que se consiga comer 10 dias seguidos. Nem nós. Eu não como açaí um ano inteiro. Imagina que eu vou comer açaí 10 dias aqui durante a COP. Então eu acho que é um público muito seleto, muito exigente, para provar esta comida,
mas que nem sempre vai querer ela na sua rotina de todo o período. E como é que você vai se abastecer? Você já está se abastecendo? Na realidade, o pré-preparo de tudo aquilo que já está sendo contratado já é pré-elaborado por um grupo de nutricionistas, já está sendo negociado, comprado e pago antecipadamente para que seja pré-processado na época exata para poder garantir a qualidade. Depois isso tudo vai para as câmaras frigoríficas, vai com tudo isso para garantir que o teu produto não falte. Então, fora os produtos regionais que você só encontra aqui, já deve ter fornecedor específico, você está comprando direto de São Paulo para se abastecer? Eu já compro. Hoje, no caso do Casablanca, 10 das minhas proteínas, nenhuma são daqui. Por exemplo, magre de pato, codorna, fazão, N pratos que estão por lá, o cordeiro, vários pratos já saem, todos vêm de fora. Os meus queijos vêm de fora, o foie vem de fora, tudo vem de fora. Então, hoje mesmo está saindo uma encomenda que chega amanhã de manhã aqui, saindo hoje à noite. Então, todos esses produtos já estão pré-elaborados, vão fazendo as listas e na época chega tudo fresquinho, vão para as câmaras em função daquilo que está tudo pré-elaborado em cima dos cardápios que já estão pré-vendidos e com as margens daquilo que possa vir a ser negociado com uma certa reserva. Então, planejar material, planejar equipe, treinar equipe, ter cardápios feitos em todos os idiomas. Inclusive com idioma na equipe. Isso. Pessoas que estão sendo treinadas. Nós colocamos o pessoal estudando inglês. Vamos ter recepcionistas falando 4 idiomas em todos os lugares. Então, todos esses pré-preparos são importantes. Só que eu não sei se está sendo feito isso. Mas eu diria que Belém precisaria passar por uma coisa que a American Express me fez isso. Em 1984, quando a gente reinaugurou o Mercado Modelo, eu passei 21 dias na Bahia fazendo um programa chamado Juntos Podemos. A American Express treinou a Bahia inteira a receber o estrangeiro e todos os hóspedes e todos os turistas também nacionais. Então, ali, todo mundo foi treinado a receber num restaurante, receber no aeroporto, receber o taxista, receber todos os tipos de transportes, ou seja, foi criado um programa um pouquinho mais extenso do que simplesmente pensar no garçom que vai atender. É desde a hora que ele pisa no chão, a recepcionista do aeroporto, o atendente do café. Essa mão de obra, incluindo o garçom, você também vai importar ou tem aqui? Não. Essa mão de obra ela é muito complicada, ela passa por muito treinamento. E dá tempo de treinar ainda? Nós estamos treinando, nós temos pessoas muito boas. Eu tenho um parceiro que é um amigo querido, como o Fábio Cecília, que é um craque em Belém, que treina essas equipes. Temos outras pessoas, temos pessoas de fora, como alguns chefes que vêm para cá, que treinam minhas equipes. Mas é uma mão de obra escassa, difícil, né, que a gente tem que selecionar. Às vezes você pega 30, 40 pessoas para conseguir selecionar uma. Você vai importar chefe de cozinha? Nós temos alguns chefes. Eu conto com a parceria da Esther Veil, que é a minha sobrinha, que é a dona do Celeste, que é uma pessoa com 8 anos de experiência em restaurantes Michelin. E além dos chefes que já vieram para cá, né, e estamos reformulando o cardápio da COP30 nesse momento com ela. Além do meu chefe, que tem 37 anos comigo, desde o antigo Casablanca. Alberto, houve uma especulação imensa em nível de preço de hospedagem, principalmente nas plataformas digitais. O mesmo movimento aconteceu na alimentos e bebidas? Os preços dispararam? Sim, eu acho que as duas coisas elas são bem próximas de ser reais, porque acontecem dois fatos. Na hospedagem, se a gente vê, por exemplo, o que acontece no mercado turístico. Em janeiro, eu tive por uma semana em Punta del Este. Um apartamento custava $10.000 de primeira linha. Lógico que eu não estava nele, né? Mas é o que as pessoas estão pagando para ficar hospedados. Às vezes, muitas pessoas já hospedaram uma única casa. Eu conheço pessoas que contrataram uma casa sozinha na Água Cristal, com os cômodos para 10 pessoas, e pagaram $10.000 por dia, entendeu?
Então, a média da hospedagem estão sendo por cômodos, né, em faixa de $750 a $1.000 com serviço por cômodo, ou seja, por cada quarto. Tudo num padrão, com um padrão hotelaria. Por exemplo, eu preparei meus imóveis padrão hotelaria. Isso é uma outra pergunta. Muita gente está alugando e as pessoas querem que pelo menos tenha café e camareira. Você que já mexe com catering, você vai atender também esse público? Vou atender o público, primeiro nos meus imóveis e nos imóveis que me pediram para montar. Como a gente tem um acervo muito grande, muita gente tem imóveis e está me pedindo para decorar os imóveis que estão vazios. Então, agora eu estou acabando os meus, eu estou passando para os imóveis que são de amigos, que também já me pediram, e vou atender esse grupo. Então, você vai gerenciar essa estada? Eu vou gerenciar essa estada, com trocas diárias de toalhas, lençóis, limpeza e serviços de café da manhã, abastecimento de, como se fosse... Frigobar. Frigobar, assim. Sim. Exatamente. Esse é o serviço principal que vai ser feito. Vamos associar as próprias domésticas vestidas, arrumadas direitinho. Todas se for uniformizadas. Bilíngue, vamos deixar uma pessoa bilíngue em cada casa. Oh, que legal. Agora, Alberto, uma pergunta também que eu estou ouvindo bastante. Todos os restaurantes estão fechando com delegações. O seu já deve estar fechado também. E aí, não vai ficar nenhum outro restaurante aberto para quem for avulso, não tiver em delegação? Não, eu acho que existem duas opções no mercado. Tem pessoas que optaram por fechar antecipadamente, tanto as suas casas de recepções, como seus espaços, como seus restaurantes. Eles já devem ter experiência de outros eventos, de outras COPs. Por isso que eles estão fechando. Não, eles estão fechando tudo, eles querem fechar. Hoje mesmo eu estou com uma delegação que é a segunda visita aqui. A primeira não foi 100% concluída com a gente, porque como agora tem que ter visto americano para o brasileiro, né? O americano precisa de visto, e então a americana não conseguiu chegar a tempo, só chegou ontem, está voltando. A primeira equipe veio, aprovou e está voltando para amanhã fazer já a parte de conclusão com a negociação do Casablanca. Quanto ao Maison Blue... Você vai fechar, então, o Casablanca para uma delegação. Ele não vai ficar aberto ao público. Ou para 2 ou 3 delegações. Para almoço e jantar. Geralmente eles chamam a pensão completa. Eles fazem pré-preparo de evento, com montagem do evento. Sim. Porque cada um tem sua característica diferente. Você cobra antecipado? Essas delegações lhe pagam antecipado? Pagam todo mundo 50% antes e 50% na época do evento. E determinam o cardápio? E determinam um cardápio de café, almoço e jantar. Já pré-determinados com pacotes de bebidas conforme cada serviço. Pois é, essa é uma dúvida. Então, essa pessoa que vem nessa delegação, ele só vai frequentar o Casablanca. Ele não pode experimentar um outro restaurante porque ele não vai ter vez. Não, necessariamente, é assim, os dias que eles estiverem convidados pelaquela empresa, eles estão com aquela oferta já resolvida. Mas isso não quer dizer que ele não possa, num outro horário, ter a experiência de ir no outro lugar. Sim. Né? Então, a priori, nós vamos atender essa demanda dentro de um organograma de datas, horários e tudo mais. A cronologia de todos os clientes que estão nos pedindo, são várias agências. Se sobrar datas, vamos abrir ao público nessas datas. No caso do Casablanca, especificamente. Já no caso do Maison Blue, 30 dias estão fechados. Fechados para uma delegação? Para evento todos os dias? Fechados da seguinte forma: pré-montagens, eventos e uma casa com exposição. É um evento por 30 dias para um grupo com uma ONG internacional que vai expor, que é inclusive a ONG... Vai expor o quê? Arte? Vai expor arte, vai fazer palestras, vai fazer N coisas, inclusive é o grupo que vai cuidar da Blue Zone e da Green Zone. Ou seja, é o grupo mais forte. Ou seja, que vai dar Então é da ONU. É um grupo que também está mexendo com a ONU. E, ou seja, é um grupo que é tão forte que vai dar para nós, graças a Deus, a nossa casa foi tão bem escolhida, que vai dar para nós uma visibilidade bem gigante, porque são os projetistas principais de todo esse... E eles alugam por 10 dias ou pelo mês? Eles alugaram pelo mês por causa de todo um projeto de cenografia que vai ser feito, até redários vão ter local para você descansar, com tudo bem típico do local, né? Assim, então, eles querem que tenha uma loja típica com todos os produtos da Amazônia,
Tem local de palestra, tem sala VIP, tem sala de imprensa. Então, como o lugar é muito grande, vai poder acomodar tudo isso. Esse é um contrato de evento com pré-montagem, né? Não é uma locação do espaço. São eventos que vão acontecendo durante o período. E você ainda não satisfeito com tudo isso, vai para o Combu também. Na realidade, nós temos um espaço no Combu que nós já estamos pré-organizando e convite de uma outra empresa que eu gostaria só de divulgar no momento exato para a administração do serviço, dado a nossa experiência, que não é exatamente, o lugar é muito bom, mas eles não têm a experiência completa, então estamos analisando... Então, além do seu espaço, você vai administrar um segundo espaço no Combu. Estamos em fase de negociação, né? Aí já vai envolver embarcação e tudo mais. Já tem até embarcação já encaminhada nisso tudo, né? Nem é minha, mas é de alguém parceiro. Né? E, então nós estamos preparando... Você tem uma cozinha industrial na cidade para atender tantas demandas diferentes? Cada lugar tem sua própria cozinha. Quando a gente trabalha com hangar, a gente tem uma parceria de usar a cozinha do hangar hoje em dia, como a gente sempre usou. Por exemplo, no dia 20 de dezembro nós temos 3.000 pessoas no hangar. A gente atende 2 eventos muito grandes, então a gente usa, subloca a cozinha do próprio hangar, né? E... Isso sem falar nos jogos e eventos do Mangueirão, que certamente você sempre está lá, né? Os eventos como eu fiz Roberto Carlos, como eu fiz o Jogo do Brasil, esses eventos muito grandes, geralmente a logística é que nos chama, por conta de acervo, experiência de lidar com lugares muito grandes, né? Porque fazer comida é uma arte que muita gente sabe fazer bem. Eu digo que Belém é muito bem preparado para fazer comida. Mas ter logística não é uma coisa para qualquer um. A experiência, ter material, ter louça suficiente, ter acervo para atender todo mundo ao mesmo tempo, ter uma equipe, ter cronologia, ter horário para que tudo funcione. Bem, isso é uma outra coisa que eu ia lhe perguntar. Você tem um acervo bastante grande, muito maior do que as suas necessidades. Eles estão disponíveis? Você vai alugar na cidade ou eles vão ter que mandar buscar em São Paulo? Mauro, hoje o nosso centro de distribuição tem 5.000 metros quadrados. Ele é um acervo que até eu mesmo já desconheço e agora mais certeza ainda quando eu resolvi ir para dentro do centro de distribuição com uma equipe gigantesca para deixar isso tudo, como diz o outro, novo de novo, porque lógico que a utilização dele faz com que a gente acabe deixando ele num estado nem sempre tão perfeito. Então hoje todo o meu mobiliário está sendo relaqueado, vai sendo colocado todo em estofamentos novos, tudo que era espelho que quebrou está sendo reespelhado, tudo que era vidro recolocado, tudo, ou seja, está tudo ficando como se fosse novo. É um mutirão, é uma grande oficina que está montada para deixar esse tudo perfeito. Na parte de alimentos e bebidas já é diferente, porque são como cerca de 400 rechôs, 10.000 pratos, 20.000 toalhas. Estão disponíveis para alugar para Estão disponíveis quem para desejar. alugar, para quem desejar também. Mas eu te diria que a demanda é tão gigante que um só cliente, a lista que ele me mandou, nem o que eu tenho, nem que Belém inteiro tem, atende a demanda. Ele vai ter que buscar fora. É um grupo muito forte de hotelaria, que a lista que ele me pede é impossível atender. Só um cliente. Eu mesmo acho que não atendo 10% a 15% da demanda dele. Imagina o que tem de demanda geral. E você imagina em ampliar esse seu acervo em função dessa demanda? Eu já estou, nesse momento, exatamente essa semana, embarco 100 novas poltronas só de um tipo, 50 sofás de outro tipo, entendeu? Então, assim, só para você imaginar o volume de coisas que estão sendo feitas e tudo muito na linha empresarial, entendeu? Na linha corporativa, porque eu acho que é essa demanda que vai pedir tudo isso. E é uma coisa que o investimento vem casado em cima daquilo que também está sendo pedido para que a gente possa ter isto como resultado. Agora, Alberto, com uma capacidade instalada como a que você tem e o restaurante Casablanca fechado para uma delegação, existe a opção de montar outros pontos? Sim. Outros restaurantes, além bares? Dos combos, a gente tem um outro espaço que a gente quer tentar tornar um ponto como um café de tapazinha, um cafezinho com tapas e coisas típicas, não só típicas, mas um ponto que as pessoas possam ter com um pequeno... Porque é um lugar que dá até 80 pessoas. Esse lugar já está em obra de finalização,
porque montar é muito rápido, né? O nosso acervo é muito grande, tanto de equipamentos de várias cozinhas montadas e desmontadas, como de mesas, cadeiras, louças, tudo mais. Então, isso para a gente é muito rápido. Como montar os apartamentos. Tirando camas que eu não tenho, montar salas, montar cozinhas, montar louças. É um acervo assim, sem precisão de comprar nada. Mas, e tem outros lugares que estão em vistas, além do Combu e desse espaço, em função de que eu estou delimitando minhas equipes. Chefe tal vai para o Casablanca, chefe tal está no Blues, chefe tal vai estar nesse novo espaço. Então, para cada lugar, eu estou criando as equipes dentro daquilo que eu sei que a minha entrega vai sair perfeita. Hoje você gera quantos empregos diretos nessa operação? Hoje a gente tem 175 funcionários. É uma boa equipe. Diretos. Com treinamento permanente. Treinamento porque permanente. Porque cada demanda é diferente. Porque a gente atende nesse galpão, que é o centro de distribuição, o Maison Blue, o Casablanca, o nosso escritório matriz. Então, tudo isso. Aí você tem uma equipe assim, eu tenho lavanderia própria, só ali são 8 mulheres. Tenho um ateliê, que as mulheres que fazem cristais para os lustres, aí tem 4 pessoas. Então, quando você vai vendo o número de dimensão, tem 10 decoradores. Você é o único restaurante em Belém a oferecer a comida kosher específica para a comunidade judaica. Isso atraiu, de repente, delegações de Israel ou coisa assim? Olha, não delegações de Israel, mas já vieram pedidos de comida kosher e comida halal, que tem um pouquinho de semelhança. Né? Halal é árabe. Isso. Né? É mais engraçado que, por exemplo, em Dubai, eles gostam muito de comer o pão judaico, inclusive, né? Que é a halá, que é muito parecido com halal a palavra, mas é a halá. E a gente explicou as diferenças da comida judaica, porque a comida judaica tem muitas especificidades, do tipo, a carne e o leite não se misturam, as cozinhas são diferentes, as louças são diferentes, tem que ter um rabino chamado masguiar, que é o que acompanha toda a execução. Então, tem muitos cuidados que a gente especifica. Então, não é uma coisa tão simples, por exemplo, quando me pediram isso para a Green Zone, para montar refeições, eu explicar que para montar uma cozinha lá, teria que ter toda essa estrutura, com toda a estrutura nova. Mas você vai fornecer para a Green Zone? Não, orçamos já tudo isso. Como também as pessoas, às vezes, não dimensionam as coisas diretamente. Por exemplo, foi me pedido um orçamento para 4.000 garrafões de água por dia. Garrafões de 20 litros por dia. Aí, vamos dizer, eu orcei a R$50. A pessoa achou um absurdo. Eu falei, não tem problema, eu entrego o garrafão por 15. Mas você tem que ter bebedouros, você tem que ter copos biodegradáveis, você tem que ter lixeiras, você tem que ter sacos de lixo, você tem que ter o ponto para isso. Um produto ampliado para poder consumir. Você tem que ter eletricista para ligar tudo, você tem que ter pessoas para recolher esse lixo, você tem que ter pessoas para recolocar copos, pessoas para reabastecer. Você tem que entender que o serviço ele é muito maior do que simplesmente entregar um produto. Então, às vezes, as pessoas elas acham que elas estão comprando um produto e elas têm que entender que elas compram mais do que o produto, elas compram um serviço completo. Sim. A satisfação da necessidade daquele consumidor. Alberto Serruia, eu só desejo boa sorte. Trabalho tenha vontade aí. A COP já começou, no seu caso específico, só faz acelerar daqui até novembro. Aqueles 10 dias de novembro é apenas a apoteose, né? É aquele momento que a gente não sabe nem que horas vai dormir, quando vai dormir, já não estamos dormindo direito. Então, é uma corrida muito grande. E nessa área há uma demanda grande, até porque o ícone de Belém, que todo mundo está falando, é a comida. Todo mundo vem esfomeado. Exatamente. Né? Mas é uma boa essa sua interpretação com referência ao tucupi. Ninguém vai tomar tucupi todo dia. Então, nós mesmo não tomamos. Eu te diria que eu vejo Belém como uma grande coisa assim. Acho que o governo do estado está preparando alguma coisa que não é só para a COP, mas a infraestrutura que vai ficar, que vai ficar, que eu acho interessantíssima, porque eu acho que vai servir para a população. E com essa experiência, você já pensou, a sua equipe vai estar habilitada? Eu diria que, se nós pensássemos num plano como esse que foi feito... De treinamento, como foi feito na Bahia em 84, seria maravilhoso se fosse pensado num plano como esse. E se a população em toda se juntasse para deixar essa cidade mais limpa, menos pichada, mais bonita. Já temos 6 meses para limpar isso aí. Não, mas é isso que eu digo. Esse é o que falta, porque eu acho que Belém é uma cidade linda.
É verdade. O povo é maravilhoso, é hospitaleiro. A gente tem um povo amoroso. Então, eu acho que se a gente conseguir juntar tudo isso, com a qualidade da nossa comida, com os pontos lindos que nós temos aqui... Essa galera volta. Essa galera volta. E vai ser o marco da gente virar o jogo para Belém. Alberto Zerruia, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Mauro, é sempre um prazer. Logo depois do intervalo, Fernando Maia, da FEPAUTO, estará aqui conosco. Eu volto já.